Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Hoje é dia 15 de outubro, estamos no ano 2023, ainda vivendo o ano vocacional. Outubro é o mês missionário, 28º domingo do tempo comum. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto, aqui de Birama, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, com muita alegria, e a gente vem novamente trazer este programa aqui aos domingos. O Senhor, que põe um fim à desonra do seu povo, prepara-nos o banquete em sua casa para celebrarmos sua salvação. A Igreja, em saída, fazendo da sinodalidade seu modo de ser, compartilha as dificuldades da humanidade e anuncia a alegria e a esperança do Evangelho pelos caminhos e encruzilhadas, convidando a todos, vestidos com o traje de festa, tomemos parte na comunidade esposa de Cristo, que é a Igreja, e recemos muito especialmente por estes momentos onde a Igreja está vivendo a sinodalidade, né? E que o caminho sinodal realmente seja o que ele conclama, né? A levar a Igreja na missão, né? Ser o caminho missionário, a exemplo do que fizeram os apóstolos e os primeiros cristãos, né? Os primeiros católicos no início da nossa Igreja, mas com aquela visão, né? Não deturpando, muito menos modificando o que a Igreja já criou nesses 2000 anos aí de existência. Falei, né, que outubro é o mês missionário e que ainda estamos vivendo o ano vocacional, né? Então missão e vocação caminham juntos. Vamos fazer a nossa oração pedindo que Deus mande mais vocações aqui para a nossa paróquia. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa Igreja e também no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E o programa Minutos do Evangelho deste domingo vem trazer, né, alguns quadros, né, como a gente sempre tem trazido, né? No Momento com Maria de hoje, não podia deixar faltar, né? Nós vamos falar da devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Vamos trazer também os santos da Santa Igreja da última semana que passou, né? O Evangelho de São Mateus da liturgia de hoje. No quadro com a palavra Igreja, nós vamos repetir os agradecimentos da Igreja São Rafael Baixo, né? Que foi dia 17 de setembro, né? Mas é sempre bom trazer esses agradecimentos. Quem não conseguiu ver, né, ou ouvir, né, vai ter a oportunidade, então. A gente vai reprisar hoje e no domingo que vem a gente vai estar reprisando os agradecimentos da Igreja São Miguel, da Serra São Miguel também, né? Então é um pouco difícil a gente conseguir fazer quadros inéditos, né, trazendo lideranças aqui para o programa, né? Às vezes a gente tem enfrentado um pouco de dificuldade nisso, mas sempre que possível a gente vai trazer quadros inéditos, sim, né? É a questão de conseguir conciliar aí com as lideranças da paróquia. Mas, com certeza, enquanto não der, a gente vai reprisando alguns quadros que a gente já tem gravado, né? Vamos também estar falando da agenda da nossa paróquia para a próxima semana, né? Um pouco de música, né? Um pouquinho de reflexão aí do magistério, da tradição da nossa Santa Igreja, tudo isso hoje, no programa Minutos do Evangelho. Vamos ouvir uma música e depois a gente já vem trazendo aí a devoção a Nossa Senhora Aparecida no Momento com Maria de hoje.
Momento com Maria. E o Momento com Maria de hoje a gente vem falar uma devoção muito importante para todo brasileiro, que é a devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia dela, 12 de outubro, né? Feriado nacional. Nossa Senhora, né, da Conceição Aparecida, ela é popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, né? É a padroeira do nosso querido Brasil e venerada por toda a igreja, né? Ela é representada por uma pequena imagem de terracota, que é uma imagem, na verdade, da Imaculada Conceição. E atualmente está na Catedral da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? A imagem original está lá, né? Eu tive o prazer de ver quando estive em Aparecida, né? Na Basílica, né? Ela está lá num local reservado, né? Então ela fica em exposição, num lugar que ninguém pode chegar, porque já quebraram ela uma vez, né? Sofreu um atentado, né? E foi totalmente restaurada, né? Já falei, né, que a sua festa é 12 de outubro, né? Feriado nacional. Desde 1980, quando o Papa João Paulo II consagrou a Basílica, que é o quarto santuário mariano mais visitado do mundo, né? E é capaz de abrigar até 30 mil fiéis. É realmente muito grande, né? Falar do achado desta imagem, né, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né? Lembrando sempre que essa devoção à Imaculada Conceição, ela era muito forte em Portugal, já era na época do descobrimento, né, anterior até ao descobrimento do Brasil, e foi trazida para cá pelos portugueses, né, onde eles trouxeram muitas dessas imagens de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né. Há duas fontes sobre o achado da imagem que se encontram no arquivo da Cúria Metropolitana de Aparecida. A história é registrada pelos padres José Alves Vilela em 1743 e João de Moraes e Aguiar em 1757. Esse está no primeiro livro do tombo da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. Segundo os relatos, a aparição da imagem ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717, quando Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar e governante da capitania de São Paulo e Minas Gerais, estava de passagem pela cidade, no Vale do Paraíba, né, durante uma viagem a Vila Rica. O povo da cidade de Guaratinguetá decidiu fazer uma festa em homenagem à presença de Dom Pedro de Almeida, né, e apesar de não ser temporada de pesca, os pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba, com a intenção de oferecerem peixes ao conde. Há uma versão também que diz que o conde exigiu peixes no banquete, né, que ele queria, que tinha que ser do rio Paraíba. Os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso rezaram para a Virgem Maria e pediram a ajuda de Deus. Após várias tentativas infrutíferas, não conseguiam pescar nada, né? Desceram o curso do rio até chegarem ao porto de Itaguaçu. Afinal, eles queriam oferecer os peixes, né, ao governante ali, né? Eles já estavam a desistir da pescaria quando João Alves jogou a sua rede novamente. Em vez de peixes, apanhou o corpo de uma imagem da Virgem Maria. O corpo estava sem a cabeça. Ao lançar a rede novamente, apanhou a cabeça da imagem, que foi envolvida em um lenço. Após serem recuperadas as duas partes da imagem, a figura da Virgem Aparecida teria ficado tão pesada que eles não conseguiam mais movê-la. A partir daquele momento, os três pescadores apanharam tantos peixes que viram forçados a retornar ao porto, uma vez que o volume da pesca ameaçava afundar as embarcações. Essa foi a primeira intercessão, né, atribuída a Nossa Senhora Aparecida, né? Então, é muito bonita essa história, né, do encontro, né, da imagem de Nossa Senhora, que estava no rio Paraíba. E o interessante é que depois de encontrar, até encontrar a imagem, eles não tinham conseguido pescar nada, né? E depois de encontrar a imagem, a pesca foi milagrosa, né, de fato. Aí a gente fala também da coroa de ouro que Nossa Senhora tem na cabeça, né, a coroa de ouro e o manto azul, né, a história disso aí. Em 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel visitou pela segunda vez já, né, a Basílica antiga, né, a primeira Basílica, e ofertou à santa, em pagamento de uma promessa feita em sua primeira visita em 8 de dezembro de 1868. Ela deu uma coroa de ouro cravejada de diamantes e de rubis.
juntamente com o manto azul, ricamente ornado, né? Então, oferecimento da princesa Isabel, que também foi agraciada com graças de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, né? Padroeira do Brasil, que tem nos protegido, né, durante todos esses anos, né, desde o encontro da imagem, 1717. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 9 de outubro a 15 de outubro. Segunda-feira, 9 de outubro, foi dia de São Dionísio, o apóstolo da Gália. São Dionísio, de origem italiana, era um jovem missionário, enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a antiga Gália do norte, em meados do ano de 250, portanto no século III. São Dionísio fundou a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, sendo eleito seu primeiro bispo. O sucesso de sua missão, porém, começou a incomodar os magos gauleses e os romanos fiéis ao imperador Valeriano, que perseguia duramente os cristãos. Os gauleses acusaram-no de bruxaria e práticas maléficas, e os romanos prenderam-no porque São Dinis não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Jesus Cristo, São Dinis preferiu a morte. Ao lado do bispo Dinis, o diácono Rústico e o sacerdote Eleutério, seus companheiros, também testemunharam sua fé católica sendo decapitados. Logo depois, levou os restos mortais de seus companheiros para Paris, onde também sofreu o martírio, sendo decapitado no local, hoje conhecido como Montmartre, isto é, Colina do Mártir. Santo Dionísio, popularmente conhecido como São Dinis de Paris, é comemorado neste dia. Foi venerado como o único padroeiro da França durante muitos anos. Já na terça-feira, dia 10 de outubro, dia de São Daniel Comboni, evangelizador e protetor do continente africano. São Daniel Comboni nasceu em Limone, na Itália, em 1831. Único sobrevivente de 8 irmãos. Aos 10 anos, ingressou no internato de Verona. Quando tinha 17 anos, ouvindo contar as vicissitudes dos missionários na África, decidiu dedicar sua vida à evangelização dos africanos. Em 1854, foi ordenado sacerdote, aos 23 anos de idade. Depois de uma cuidadosa preparação, estudando árabe, medicina, música, partiu para a África em 1857. Estando lá, impressionou-se com a terrível situação dos escravos. A prática do tráfico de escravos estava de tal maneira arraigada que no Egito e no Sudão, o único local onde os escravos encontravam asilo eram as missões de Daniel Comboni. Fundou em 1867 um Instituto para as Missões na África, que deu lugar ao que hoje são os missionários combonianos. As comunidades que fundou seguem o modelo das reduções jesuítas na América Latina. Em 1887 foi ordenado bispo da África Central e logo a seguir ordenou a sacerdote um amigo escravo, primeiro padre africano daquele lugar, quando na Europa alguns ainda negavam ao africano a evidência de ser uma pessoa. Morreu aos 50 anos, a 10 de outubro de 1881, no meio desta gente que tanto amou. No momento da morte, abençoou os seus companheiros, dizendo: "Não temais, eu morro, mas a minha obra não morrerá." Beatificado por João Paulo II a 17 de março de 1996. São Daniel Comboni foi canonizado pelo mesmo Sumo Pontífice em 5 de outubro de 2003. Na quarta-feira, dia do Papa, São João 23, o Papa do Supremo Zelo Pastoral. Ângelo Giuseppe Roncalli nasceu em 25 de novembro de 1881 em Sottoilmonte, província de Bergamo, na Itália. Passou a infância na cidade natal, crescendo numa família rural de origens humildes. Em 1892, entrou no seminário de Bergamo. Em 1895, começou a escrever as notas espirituais que depois fariam parte do Giornale dell'Anima. Em 1900, foi enviado a Roma, onde se formou
em teologia. Em 1904, recebeu a ordenação sacerdotal. No ano seguinte, foi chamado pelo bispo Radini Tedeschi a voltar para Bérgamo, tornando-se o seu secretário, permanecendo ao seu lado até 1914, assimilando a sua vivacidade pastoral e seu espírito reformador. Em 12 de janeiro de 1953, Pio XII criou o cardeal e 3 dias depois nomeou-o patriarca de Veneza. Em 1958, após a morte do Papa Pacelli, participou no conclave que teve início a 25 de outubro, já com 77 anos. Depois de 11 escrutínios, foi eleito Papa na tarde do dia 28, com uma escolha que foi interpretada no sinal da transição no final do longo e difícil pontificado do Papa Pacelli. Faleceu na noite de 3 de junho de 1963, no dia 18 de novembro de 1965. Durante a última fase do concílio, o Papa Montini anunciou o início da causa de beatificação. Foi proclamado beato por João Paulo II, no 3 de setembro do ano de 2000. Esse foi o Papa São João XXIII. – 12 de outubro foi quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, a rainha e a padroeira do Brasil. Na manhã de 12 de outubro de 1717, 3 pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba, que escorria até a sua cidade. Eles tinham sido encarregados de trazer peixes para o banquete, que se realizaria no dia seguinte, na cidade de Guaratinguetá. Foi pela ordem do conde Assumar, Dom Pedro de Almeida, Portugal, governante da capitania de São Paulo e Minas Gerais, a exigência dos peixes do rio Paraíba. Os 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, pareciam não ter sorte naquela manhã. Após várias tentativas infrutíferas, tinham quase desistido, quando João Alves tentou novamente. Ele jogou sua rede nas águas do rio e lentamente a puxou-a para cima. Havia pescado alguma coisa, mas não era peixe, parecia uma espécie de madeira. Em 1980, o altar da Basílica Nova, maior santuário mariano do mundo, foi consagrado pelo Papa João Paulo II, que lhe outorgou o título de Basílica Menor. Em 1983, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil declarou oficialmente a Basílica de Aparecida como santuário nacional. Hoje o santuário é um grande centro evangelizador, confiado ao zelo apostólico dos missionários redentoristas desde 1894, responsáveis pela pastoral e pela administração no atendimento aos romeiros e peregrinos que chegam de todas as partes do país e do exterior, Então, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na sexta-feira, dia 13 de outubro, dia da beata Alexandrina Maria da Costa. Alexandrina Maria da Costa nasceu em Balazar, Póvoa de Varzim, arquidiocese de Braga, no dia 30 de março de 1904. Foi batizada no dia 2 de abril, um sábado santo. Foi educada cristamente pela mãe, junto com a irmã Deolinda. Alexandrina viveu em casa até os 7 anos. Depois, foi para uma pensão de um marceneiro na Póvoa de Varzim, a fim de frequentar a escola primária, que não existia em Balazar. Fez a primeira comunhão na sua terra natal, em 1911. E no ano seguinte recebeu o sacramento da crisma pelo bispo do Porto. Passado 18 meses, voltou a Balazar e foi morar com a mãe e a irmã na localidade do Calvário, onde irá permanecer até a morte. Aos 14 anos aconteceu um fato que seria decisivo para sua vida. Era sábado santo de 1918 e nesse dia ela, a irmã Deolinda e mais uma mocinha aprendiz estavam a trabalhar de costura, quando perceberam que 3 homens tentavam entrar na sala onde se encontravam. Embora estivessem fechadas, os 3 homens forçaram as portas e conseguiram entrar. Alexandrina, para salvar a sua pureza ameaçada, não hesitou em atirar-se pela janela, de uma altura de 4 metros. As consequências foram terríveis, embora não imediatas. De fato, as várias visitas médicas a que foi sucessivamente submetida diagnosticaram cada vez com maior clareza um fato irreversível. Em 1950, Alexandrina comemora os 25 anos de sua imobilidade. Em 7 de janeiro de 1955, foi anunciado que este seria o ano da sua morte. No dia 12 de outubro, quis receber a unção dos enfermos. No dia 13 de outubro, aniversário da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela foi ouvida exclamando: "Estou feliz, porque vou para o céu." Às 7h30 da noite, ela faleceu.
No sábado, dia 14 de outubro, dia de São Calixto I, Papa, criador do cemitério da Via Ápia. Romano de Trastevere, filho de escravos, São Calixto não teve vida fácil. Ele está sepultado com efeito na igreja de Santa Maria em Trastevere, e não nas catacumbas que levam seu nome. O cristão Corpóforo, da família do imperador Cômodo, havia-lhe confiado a administração dos bens da comunidade católica. Não foi um hábil administrador, e descoberto um grande desfalque, Calixto fugiu. Capturado em Hóstia, a ponto de zarpar, foi condenado a girar a roda de um moinho. Corpóforo mostrou-se generoso, condenando-o a pagar o débito, mas a justiça seguiu seu curso. Foi condenado à flagelação, depois deportado para as minas da Sardenha. Libertado, o Papa Vítor ocupou-se pessoalmente dele, sinal de que Calixto desfrutava de certa fama, furto à parte. Para desviá-lo da tentação, fixou-lhe um ordenado. O sucessor Zefirino foi igualmente generoso, ordenou-o diácono e confiou-lhe a guarda do cemitério cristão na Via Ápia, as célebres catacumbas, conhecidas em todo o mundo com seu nome. O Papa Zefirino, no entanto, o chamou de volta a Roma, confiando-lhe os cuidados dos cemitérios da igreja. Assim começou a escavação do grande cemitério ao longo da Via Ápia, que leva o seu nome. Com a morte de Zefirino, Calixto acaba sendo eleito Papa, mas seu pontificado atraiu as inimizades de uma ala da comunidade cristã de Roma, que o acusou falsamente de heresia. São Calixto coroou a vida com o martírio, como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Segundo a tradição mais segura, ele morreu numa revolta popular contra os católicos e foi lançado a um poço. Mais tarde, deram-lhe sepultura honorífica no cemitério de Calepódio, na Vila Aurélia, junto do lugar do seu martírio. E domingo, dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da oração. Segunda filha de um judeu convertido, Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, Teresa Sanchez de Capeda d'Ávila e Raumada, nasceu em Ávila, Castela, em 28 de março de 1515. A infância feliz, passada junto com irmãos e primos, a deixa fascinada por romances de cavalaria. Após a morte, em batalha, de seu irmão mais velho, Giovanni, em 1524, e a perda da sua mãe, Beatrice, a jovem foi enviada para estudar no mosteiro agostiniano de Nossa Senhora da Graça. Ali foi atingida por uma primeira crise existencial. Virgem e doutora da igreja, ingressou na ordem carmelita em Ávila, na Espanha, tornou-se mãe e mestra de uma observância muito rigorosa. Preparou em seu coração um caminho de aperfeiçoamento espiritual sob o aspecto de uma ascensão gradual da alma a Deus. Para a reforma da sua ordem, suportou muitas tribulações, sempre superou com um espírito invencível. Também escreveu livros imbuídos de elevada doutrina, carregados da sua profunda experiência. Canonizado em 12 de março de 1622 pelo próprio Papa Gregório XV. A obra mais famosa de Teresa é certamente O Castelo Interior, um itinerário da alma em busca de Deus, por meio de 7 passagens particulares de elevação, ladeadas pelo caminho da perfeição e pelos fundamentos, bem como por muitas máximas, poemas e orações. Incansável apesar da sua saúde precária, Santa Teresa d'Ávila morreu em Alba de Tormes em 1582, durante uma das suas viagens, Santa Teresa. Esses textos são do site católico cançãonova.com, A gente traz resumido, Quem quiser, pesquisa aí sobre a vida dos santos, que vocês vão se surpreender, do que a vida deles nos mostra. Para encerrar, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 22, Na casa do Senhor habitarei eternamente. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Pelas águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Depois, ouçamos o Evangelho de hoje. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas de seu filho. Mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas e não quiseram ir. Enviou de novo outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu banquete. Os meus touros e animais cevados já estão mortos, e tudo pronto. Vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e foram-se, um para a sua casa de campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mão dos servos que ele enviara, ultrajaram-nos e os mataram. O rei, tendo ouvido isto, irou-se, e mandando os seus exércitos, exterminou aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, com efeito, estão preparadas, mas os que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas das ruas, e a quantos encontrardes, convidai-os para as núpcias. Tendo saído os seus servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete das bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu lá um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: Atai-o de pés e mãos, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger dos dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vigésimo oitavo domingo do tempo comum, né? O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14, né? Vamos ouvir aí a reflexão do dia a dia com o Evangelho da editora Paulus, que fala especificamente desse texto de hoje, né? A festa de casamento. Banquete, né? O rei fez um grande banquete. A festa de casamento, ou banquete na Bíblia, é símbolo da aliança de Deus com o povo. O rei aqui representa Deus. O filho que se casa é Jesus Cristo. Os servos rejeitados pelos chefes religiosos são os profetas. Os primeiros convidados dizem sim, mas não comparecem. Deus não desiste e faz novo convite. Mas os convidados, envolvidos em seus interesses pessoais, e ali no texto fala do campo, dos negócios, né, não dão atenção. Outros partem para a ignorância e a violência, né, e matam os profetas. A reação do rei é uma alusão à tomada de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Né, quando Jesus fala que isso ainda não havia acontecido, ele já estava profetizando. Sabemos, porém, que não é Deus quem destrói. A pessoa é que provoca a destruição quando rejeita a vida que Deus oferece. Enfim, o convite ele é dirigido a todos, para bons e maus. Mas não basta somente aceitar o convite. Quem é bom tem que permanecer bom e melhorar. Quem é mau tem que se arrepender, se converter e mudar de vida, né? É a alusão do texto de hoje. Nós vamos ouvir aí o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja. Parágrafo 546 do Catecismo, né? Jesus chama para entrar no reino por meio de parábolas, traço característico do seu ensino. Por meio delas, convida para o banquete do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras só não bastam, exigem-se atos e ações. As parábolas são, para o homem, uma espécie de espelho. Como é que ele recebe a palavra? Como chão duro ou como terra boa? Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus é a presença do reino neste mundo. Estão secretamente
Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, quer dizer, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam fora, tudo isso permanece um grande enigma. Quem é convidado para o reino de Deus, anunciado e realizado por Jesus? Vamos ver o que diz o compêndio do Catecismo da nossa Santa Igreja, que fala desse parágrafo 546. Jesus convida todos os homens a tomar parte no reino de Deus. Mesmo o pior pecador é chamado a converter-se e aceitar a infinita misericórdia do Pai. O reino pertence, já aqui sobre a terra, àqueles que o acolhem com coração humilde, e é a eles que são revelados os seus mistérios, né? A igreja é a esposa de Cristo. Fala-se do casamento, né? O noivo é Cristo, a esposa, a noiva, é a igreja. Parágrafo 796. A unidade de Cristo e da igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção entre ambos. Numa relação pessoal, este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo, esposo da igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O próprio Senhor se designou como o esposo. E o apóstolo apresenta à igreja cada fiel, membro do seu corpo, como uma esposa desposada com Cristo Senhor para formar com ele um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, que Cristo amou, pela qual se entregou para a santificar, que associou a si por uma aliança eterna, e a qual não cessa de prestar cuidados como ao seu próprio corpo. E o compêndio também fala desse parágrafo do Catecismo, né? Por que é que a igreja é chamada esposa de Cristo? Porque o próprio Senhor se definiu como o esposo. Em Marcos, né, capítulo 2, versículo 19, que amou a igreja, unindo-a a si por uma aliança eterna. Ele entregou-se a si mesmo por ela, para purificar com o seu sangue, para a tornar santa e fazer dela mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Enquanto a palavra corpo evidencia a unidade da cabeça com os membros, o termo esposa sublinha a distinção dos dois na relação pessoal. Né? Isso que fala o nosso catecismo e o compêndio da nossa Santa Igreja. Por isso mesmo, e justamente por isso, que os homens não podem modificar aquilo que Cristo designou para a sua igreja. Está pertinente no magistério, na tradição da nossa Santa Igreja. Coisas que nenhum homem pode mudar. Somente Cristo tem esse poder. Muito bem, final do programa, né, o último bloco, falar aí da agenda da nossa paróquia para esta semana aí que se inicia. Né? Vamos falar já de quarta-feira, dia 18 de outubro, né, 7h30 da noite, a missa com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Igreja Matriz Santo Huberto. No sábado, 21 de outubro, às 5 da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, do bairro Ariado. Também, sábado, 5 da tarde, missa na comunidade Santa Cecília, da Barra do Coxo. Isso dia 21 de outubro, né? Também, 19 horas, sábado, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, bairro Ponto Chique. E a missa noturna na Igreja Matriz Santo Huberto, também às 19 horas, isso então no sábado. Já no domingo, dia 22 de outubro, às 8 da manhã, missa na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel, e às 8 da manhã também, no domingo, missa dominical, na Igreja Matriz Santo Huberto. E às 10 da manhã acontece missa na Igreja São João Batista, bairro Novo Estetim, São Cristóvão. Queremos lembrar que essa agenda da paróquia ela é divulgada também nas redes sociais, né, da Paróquia Santo Huberto, no Facebook, no Instagram, também no Twitter, né, essa mesma agenda. Lembremos sempre que a agenda ela é feita com antecedência, né? O programa também é gravado com antecedência. Então, de repente, pode acontecer que um desses eventos não ocorra da maneira que está divulgado. A gente antecipadamente já pede desculpas, né? Que nem tudo chega até ao nosso conhecimento. Às vezes a agenda é alterada e a gente não fica sabendo, né? Mas quando a gente fica sabendo, com antecedência a gente consegue organizar. Mas se a gente não consegue receber a informação com antecedência, acaba saindo o evento aí na gravação, né, do programa, um evento que de repente não acontecerá, né? Mas a gente pede já antecipadamente
o entendimento das pessoas, né? Entender que isso é um trabalho que a gente faz de forma voluntária, né? A gente se dedica o tempo de folga da gente para fazer, tá bom? Vamos lá então, continuar aí, falar um pouquinho do nosso dízimo, né, gente? É muito importante a oferta do dízimo para todo o trabalho da igreja, né? Para a manutenção das igrejas, das comunidades também, da manutenção da paróquia em si, né? E da própria diocese, né? Enfim, tudo gira, né? É uma engrenagem que gira e que tem que estar funcionando para que as coisas aconteçam, né? Vamos falar do dízimo então. Dízimo é partilha. O que a Bíblia ensina sobre o dízimo? Muito bem, a palavra dízimo significa a 10ª parte de alguma coisa. 10% de tudo que nos vem às mãos deve ser entregue ao Senhor, uma vez que o dízimo é santo, ou seja, separado exclusivamente para Deus. Está em Levítico, capítulo 27, versículo 32, que diz assim: o dízimo será santo ao Senhor. Os dízimos e as ofertas pertencem a Deus. Se você deixa de entregá-los, você está roubando a Deus. Se roubar a homens traz maldição, imagine roubar de Deus. Malaquias 3, 8 e 9 diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nós nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Está na palavra do Senhor, né, em Malaquias, né? Então, vamos pensar bem, né, de que forma estamos ofertando o dízimo, né? Se estamos ofertando o dízimo, né? Se não estamos, vamos repensar aí, né? Façam a experiência, vocês não vão se arrepender de fazer a sua oferta do dízimo. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos, o programa é ao meio-dia, sempre aqui na 87.9 FM, a Rádio da Família Ibiramense. O programa também na Rádio Belos Vale, né, da Rede Vale Norte de Comunicação, na 89.9 FM, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto. Sempre aqui, trazendo o programa. Encerramos esse programa deste domingo, uma oração, né, ao santo do dia de hoje, que é Santa Teresa de Jesus, né? Vamos fazer então essa oração para encerrar o programa. Ó doutora da oração, ensinai àqueles que te procuram uma vida verdadeiramente contemplativa, que alcança cada um em sua própria realidade. Convocai as almas para se entregarem verdadeiramente na intercessão, assim como novas vocações carmelitas. Que através da oração possamos encontrar a vontade de Deus. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. E pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, peçamos a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, para todos nós, para a nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, nossos projetos. Que nosso Senhor esteja orientando cada dia os nossos passos, que essa semana seja uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã nas nossas 2 rádios aqui de Ibirama.